Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo. Mais um dia na presença do Senhor. Vamos dar continuidade. Hoje temos a palavra, Êxodo 14. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. E o Senhor falou a Moisés dizendo: dize aos filhos de Israel, para que voltem e acampem diante de Pi-Hareote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele o acampareis, junto ao mar, porque Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão encurralados na terra. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga. E eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo. E eles disseram: por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou a sua carruagem, e tomou o seu povo consigo, e tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido, mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hareote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito? Nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco, para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? E dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu levanta o teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão. E eu obterei honra sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens, e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre o Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do acampamento de Israel retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi de diante da face deles, e se colocou atrás deles, e se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes.
de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as terras foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, as suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que, à vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de sua carruagem, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua face, à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que entrou no mar depois deles. Não restou nenhum deles, mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca, no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no servo de Moisés. No servo Moisés. Aqui, pessoal, é o que eu vos digo. Muitos preferem ser escravizados do que procurar caminhar com Deus, do que caminhar para ser livre, para ser livre. O que acontece? O pessoal, mesmo sabendo que Deus existe, que Deus já livrou eles de várias coisas, eles ainda não estavam crendo total, estavam com medo. Se perguntaram a Moisés: por que tiraste do Egito para morrer no deserto? Muita gente, quando chega no deserto, tem medo, porque o deserto não tem nada, o deserto é seco, quente, só areia, entendeu? Aí o que acontece? Só que a pessoa tem que atravessar o deserto para poder prevalecer, para poder a pessoa reinar em abundância, para a pessoa ter tudo o que precisar. Porque Deus não falou que vai ajudar só o que eles precisam. Não, tudo serás acrescentado. Então, pessoal, tenham fé. Todo mundo um dia vai ter que atravessar o teu deserto. Ou melhor, desculpa, tem muitos que não vão atravessar o deserto, tem muitos que vão ficar lá no passado, vão ficar lá junto com os teus serviçais, com seus trabalhozinhos e tal. Não vão querer prosperar, não vão querer abundância, vão querer sempre aquela mediocridade. Mas mediocridade, eu já falei, não é coisa muito baixa, é coisa mediana. Então você tem que escolher entre o médio ou o grande, entre o médio ou o alto. Porque na Bíblia diz: não sejais quente nem frio. Desculpa, pessoal, hoje eu tô. Não sejais morno, que é o médio. Sejais quente ou frio, porque o morno já está lançado no inferno.
Então, pessoal, sejais quente ou frio, mas nunca sejais morto. Então, vamos aqui a palavra do que eles dizem, né? Hoje é meio grande essa palavra dele, da Bíblia. O Senhor conduziu os israelitas para onde eles poderiam ficar encurralados, entre o mar e o exército egípcio. O nome Pi-Ariote pode significar embocadura do canal. Os vestígios de um antigo canal têm sido encontrados a leste do Wadi Tumilat, uma rota em direção à península do Sinai. Migdol significa torre ou torre de vigia. Baal-Zephon, Senhor do Norte. Incorpora o nome de Deus cananeu importante. Incorpora o nome de um Deus cananeu importante para marinheiros. A suposição do faraó de que os israelitas estavam perdidos teve origem em seu baixo conceito a respeito deles e de seu Deus. Ele não contava com o plano do Senhor ou com a coluna de fogo ou de nuvem que oferecia evidência de sua presença. A palavra hebraica traduzida como honrado, associada à ideia de ser pesado, está ligado a uma das palavras que descreve o coração endurecido do faraó. O Senhor receberia honra a partir da recusa do faraó em dar honra. As ações dos israelitas pareciam evidenciar temor e isso melhor se ajustava à opinião egípcia a respeito deles do que o triunfo descrito no versículo 8. A palavra traduzida como fugido indica que eles caíram fora por completo, como se Moisés, após matar o egípcio, em contraste com a palavra usada, em contraste, não é de encontrar, é contraste, com a palavra usada em 4.3 e 14, 25 e 27, para fuga de perigo imediato. Ela é normalmente usada para pessoas emigrando, a fim de escapar do poder de uma pessoa poderosa. Os egípcios começaram a focalizar a sua perda, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir. Mas a mudança na situação dos israelitas, os mágicos egípcios tinham fracassado, mas até o momento o exército egípcio não tinha tido uma oportunidade para atuar com os israelitas vagueando e aparentemente cercados. Certamente alguns escravos, animais e bens poderiam ser recuperados ou destruídos. Para pessoas a pé, carruagens e cavalos deveriam parecer tão assustadores quanto tanques blindados. O Egito se orgulhava de suas carruagens, retratando-as na arte destinada a mostrar o poderio egípcio. Com o braço erguido, apresenta um vislumbre do estado do espírito dos israelitas, tendo sido instalado a deixar o Egito. Eles receberam bens para levar consigo e prosseguiam com alegria. Eles não tinham qualquer motivo para olhar para trás, com medo. Os versículos 5 e 9 forneceram uma perspectiva panorâmica. A perspectiva muda aqui para a dos israelitas, usando uma palavra que traduções antigas traduzem como "e eis que autores hebreus podiam usar para fazer uma rápida mudança na perspectiva e dar aos leitores uma participação momentânea na experiência de
alguém na história, quando o exército egípcio apareceu repentinamente. Os olhos dos israelitas se encheram de terror. O Egito tinha estado há séculos preocupado com a morte, a mumificação e a construção de túmulos elaborados, alguns dos quais os próprios israelitas podem ter sido forçados a ajudar a construir. O terror transformou a alegria e exaltação dos israelitas em sarcasmo e acusação. Eles consideraram Moisés como o responsável por sua iminente perdição, e eles próprios como vítimas desamparadas. Sua avaliação não levou em consideração nenhuma terceira opção além da morte ou da servidão no Egito. A considerar o envolvimento do Senhor, os israelitas se assemelharam ao incrédulo faraó. A ordem não temais, dada como uma palavra da parte do Senhor ao seu povo ou como uma afirmação de confiança antes de um combate, tem muitos paralelos. Em vez de ficar defendendo, Moisés se concentrou naquilo que o Senhor irá realizar. As palavras aqui e em Êxodo 15:2, salvação, hebraico, Yahshua, e salvou, marcam as introduções para o encontro com as forças egípcias. O seu resumo é a sua comemoração, o grupo de palavras para salvar no hebraico. A raiz Yash foi empregado em várias situações, frequentemente militares, de maneira que a salvação tomou a forma de vitória ou de resgate. Um faraó anterior receou que os israelitas pudessem lutar contra o Egito. Entretanto, algo maior aconteceu. O Senhor lutou por Israel contra o Egito. O anjo de Deus e a coluna podem ter parecido familiares a Moisés, pois ele viu o anjo e o fogo quando Deus o comissionou para voltar ao Egito. Além de mostrar o caminho a seguir de dia e de noite, a coluna de nuvem impediu um conflito entre os egípcios e os israelitas. Existem paralelos entre as pragas das locustas e a destruição dos egípcios à mão estendida de Moisés. O vento oriental, o início pela manhã, o uso da palavra hebraica traduzida como fez soprar e andassem o afogamento no mar e a observação de que não restou nenhum deles. Para o Senhor não foi mais difícil derrotar o faraó e seu exército do que se livrar de um bando de insetos. As águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda, e isso forçou os egípcios a seguirem sempre em frente e protegeu os israelitas de um ataque pelos flancos. As horas de noite eram divididas em 3 vigílias. A primeira vigília era o começo da noite, talvez por volta das 6 às 10 da noite. E a segunda vigília era o meio da noite, talvez por volta das 10 às 2. E a vigília da manhã, ou o fim da madrugada, aproximadamente de 2 às 6 da manhã. O Senhor observou os egípcios de sua perspectiva superior. Com o seu reconhecimento exato, Deus pôs os egípcios em confusão. Esta é uma arma que ele usou em várias ocasiões. Era o Senhor agora e não os israelitas, a quem um rei egípcio anterior receara. Quem lutava contra os egípcios eram os próprios egípcios, anunciaram este fato. Estes versículos resumem a perfeição da vitória do Senhor e o faz usando muitos termos que os falantes usaram anteriormente, a maior parte no contexto próximo. Em vez de morrer, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. A afirmação de que Israel viu a grande obra do Senhor continua o tema dos atos de Deus, como um exercício de sua mão.
numa disputa com a mão do faraó e dos egípcios. E usa o verbo que Moisés usou. O povo temeu ao Senhor. E isto é o que o faraó deixou de fazer. A menção de Moisés como servo do Senhor fornece um sutil lembrete de que uma alternativa à servidão no Egito estava disponível aos israelitas e concede a Moisés o mais elevado título na hierarquia da comunidade do Senhor, um título pelo qual Moisés foi chamado muitas vezes. E acabou. Hoje foi longo, hein, pessoal? Então, muito obrigado a todos que ouviram essa palavra. Então, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Ok? Muito obrigado, fiquem na paz e um grande abraço.